Lição 10. Sábado 30 de maio. A Bíblia como história. Verso para memorizar. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Êxodo 22. A Bíblia é constituída na história. A história bíblica se move em uma direção linear, de um início definido, quando Deus criou todas as coisas, para um objetivo final, quando Ele restaurará a terra em sua segunda vinda. A natureza histórica das Escrituras é uma característica que as distinguem dos livros considerados sagrados de outras religiões. A Bíblia admite um Deus que age pessoalmente na história. Ela não tenta provar essa existência. No princípio, Deus falou e a vida foi criada na terra. Ele chamou Abrão do meio dos caldeus. Ele libertou seu povo da escravidão do Egito. Ele escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra com seu próprio dedo. Ele enviou profetas e juízos. Chamou o povo a viver e compartilhar sua lei divina e o plano da salvação com outras nações. Por fim, ele enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, dividindo assim a história para sempre. Nesta semana, examinaremos algumas das principais questões da história, conforme retratadas na Bíblia, e perceberemos algumas evidências arqueológicas que ajudam a sustentar a história expressa nas Escrituras. Domingo 31 de maio. Davi, Salomão e a monarquia. A monarquia de Davi e Salomão representa a era dourada na história de Israel. E se Davi e Salomão não existiram como alguns afirmam? E se o reino deles não tivesse sido tão extenso quanto a Bíblia descreve, como alguns também alegam? Sem Davi não haveria Jerusalém, a capital da nação. Sem Davi não teria existido nenhum templo construído por seu filho Salomão. Finalmente, sem Davi não haveria um futuro Messias, pois mediante a linhagem de Davi, um Messias foi prometido. A história israelita precisaria ser completamente reescrita. No entanto, essa história, como se lê nas Escrituras, é precisamente o que dá a Israel e à Igreja sua função e missão singulares. Ouça 1 Samuel 17, 1, 11 e 43 a 50. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pergunta 1. Como Deus concedeu uma vitória decisiva a Israel? Quem foi usado para essa vitória? Onde ela aconteceu?
Observe a precisa descrição geográfica das linhas de batalha em 1 Samuel 17, 1-3. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. O sítio de Quirbet Queiafa está localizado nas colinas exatamente na área do acampamento israelita descrito nesse capítulo. Escavações recentes revelaram uma fortaleza massivamente fortificada da época de Saul e Davi, com vista para o vale. 2 portões do mesmo período de tempo foram escavados. Como a maioria das cidades em Israel tinha apenas um portão, essa característica pode ajudar a identificar o local como Saaraim, que em hebraico significa 2 portões. Se esse for o caso, então identificamos pela primeira vez essa antiga cidade bíblica. Em 2008 e 2013, foram encontradas, respectivamente, 2 inscrições que muitos acreditam que representam a mais antiga escrita hebraica já descoberta. A segunda inscrição menciona o nome de Esbaal, o mesmo nome de um dos filhos de Saul. Em 1993, escavações na cidade de Tel Dan, no norte, descobriram uma inscrição enorme escrita pelo rei Hazael de Damasco, que registrou sua vitória sobre o rei de Israel e o rei da casa de Davi. A dinastia de Davi foi descrita na Bíblia dessa mesma maneira, o que acrescenta evidências arqueológicas poderosas de que Davi existiu historicamente, exatamente como a Bíblia declara. Imagine se o rei Davi realmente não tivesse existido, como alguns afirmam. Quais seriam as implicações disso para a nossa fé? Segunda, 1º de junho. Isaías, Ezequias e Senaqueribe. Ouça Isaías 36, 1-3. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Assíria enviou Rabsaqué, de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Isaías 37, 14-17 e 36-38. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E, quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Pergunta 2. Nesse relato de uma forte campanha assíria contra Judá, como Deus libertou seu povo? Em 701 a.C., Senaqueribe atacou Judá. O relato foi registrado nas Escrituras.
Essa história também foi relatada de várias maneiras pelo próprio Senaqueribe. Em seus anais históricos, descobertos na capital de Nínive, ele se vangloriou: sitiei e conquistei 46 das cidades fortificadas de Ezequias e inúmeras aldeias menores em sua vizinhança. No palácio de Senaqueribe em Nínive, ele celebrou o fato de ter derrotado a cidade de Laquis, na Judéia, cobrindo as paredes de uma sala central do palácio com representações em alto relevo de seu cerco e batalha contra a cidade. Escavações recentes em Laquis descobriram os escombros da imensa destruição da cidade, que ocorreu quando ela foi queimada por Senaqueribe. Mas Jerusalém foi miraculosamente poupada. Senaqueribe pôde vangloriar-se apenas disto: quanto a Ezequias, o judeu, eu o encerrei em sua cidade como um pássaro em uma gaiola. Não há descrição de uma destruição de Jerusalém no período assírio nem relato sobre cativos sendo levados à escravidão. De fato, Jerusalém foi sitiada, mas a Bíblia registra que o cerco durou apenas um dia, quando o anjo do Senhor livrou seu povo. Como Isaías havia predito, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade, para a livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. É interessante que somente Laquis tenha sido preeminentemente representada em Nínive, a capital assíria. Não foram encontrados registros de Jerusalém nas paredes do palácio. Senaqueribe podia orgulhar-se apenas de ter derrotado Laquis. A prova final entre o Deus do céu e os deuses dos assírios foi demonstrada na libertação do povo de Deus. Ele viu os atos de agressão da Assíria e ouviu a oração de Ezequias. Deus age na história. Como você pode se lembrar de que o Deus que tão miraculosamente libertou Israel naquele tempo é o mesmo Deus a quem você ora, em quem você confia e de quem você depende? Terça, 2 de junho. Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. Em julho de 2007, um estudioso da Universidade de Viena estava trabalhando em um projeto no Museu Britânico quando encontrou um tablete da época de Nabucodonosor, rei da Babilônia. No tablete, ele encontrou o nome Sarsequim, o nome de um oficial babilônico mencionado em Jeremias 39:3. Sarsequim foi um dos muitos indivíduos, tanto reis como oficiais, que, graças à arqueologia, foram redescobertos da época de Daniel e Nabucodonosor. Ouça Daniel 1 e Daniel 5. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Pergunta 3. Como as primeiras decisões de Daniel correspondem às ações de Deus em usá-lo como seu servo e profeta para influenciar milhões de pessoas ao longo da história? Daniel resolveu firmemente permanecer fiel a Deus em relação à sua alimentação e às suas orações. Esses bons hábitos, formados no início de sua experiência, tornaram-se o padrão que lhe daria força para sua longa vida.
O resultado foi um pensamento claro, sabedoria e entendimento que vinham do céu. Isso foi reconhecido por Nabucodonosor e Belsazar, de modo que Daniel foi elevado às posições mais altas do reino. Contudo, talvez mais importante, seu testemunho resultou na conversão do próprio rei Nabucodonosor. O rei era filho de Nabopolassar. Juntos, eles construíram uma cidade gloriosa, insuperável no mundo antigo. A cidade de Babilônia era enorme, com mais de 300 templos, um palácio espetacular e cercada por enormes muros duplos com cerca de 4 e 7 metros de espessura. Os muros eram intercalados por 8 portões principais, todos nomeados em homenagem às principais divindades babilônicas. O mais famoso é o portão de Ishtar, escavado pelos alemães e reconstruído no Museu de Pérgamo, em Berlim. Em Daniel 7:4, Babilônia é descrita como um leão com asas de águia. O caminho de procissão que conduz ao portão de Ishtar é revestido com imagens de 120 leões. Uma imagem de um enorme leão lançando-se sobre um homem também foi encontrada durante escavações e permanece até hoje fora da cidade. Todas essas imagens testemunham do leão como símbolo apropriado para a Babilônia, a Grande. A história bíblica e sua mensagem profética são confirmadas. Daniel 1:8 declara que o profeta resolveu firmemente. O que isso significa? Quais coisas você precisa decidir energicamente fazer ou deixar de fazer? Quarta, 3 de junho. O Jesus histórico. Ouça Mateus 26, 57 a 67. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram 2, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: João 11, 45 a 53. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação.
Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. João 18, 29 a 31. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém. Pergunta 4. Quem foi Caifás e qual foi seu papel na morte de Cristo? Quem foi Pôncio Pilatos? Qual foi a importância da sua decisão para que o Sinédrio realizasse seus objetivos? Caifás foi um sumo sacerdote e instigou uma conspiração para buscar a morte de Jesus. Sua existência foi registrada também por Joséfo, o historiador judeu que escreveu em nome dos romanos. Abre aspas. Além disso, ele também privou José, que também era chamado Caifás, do sumo sacerdócio e nomeou Jonatas, filho de Ananus, sumo sacerdote, para sucedê-lo. Fecha aspas. Em 1990, uma tumba familiar foi descoberta ao sul de Jerusalém, contendo 12 ossuários ou caixas de ossos. As moedas e a cerâmica da tumba datam de meados do 1º século depois de Cristo. O ossuário mais ornamentado, com vários conjuntos de ossos, contém o nome José, filho de Caifás. Muitos estudiosos acreditam que essa tenha sido a tumba e caixa de ossos de Caifás, o sumo sacerdote tão diretamente envolvido na morte de Jesus. Em 1961, uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, sob o imperador Tibério César, foi encontrada em uma pedra no teatro de Cesareia Marítima. Assim, em ambos os casos, algumas das principais figuras que envolvem a morte de Cristo foram confirmadas pela história. Historiadores seculares dos 2 primeiros séculos também falam sobre Jesus de Nazaré. Tácito, historiador romano, escreveu sobre Cristo, sua execução por Pôncio Pilatos no reinado de Tibério César e acerca dos primeiros cristãos em Roma. Plínio, o jovem, governador romano, escreveu entre 112 e 113 d.C. ao imperador Trajano, perguntando como deveria tratar os cristãos. Ele os descreveu dizendo que se reuniam em determinado dia antes do alvorecer, cantando hinos como se fosse para um deus. Essas descobertas arqueológicas e fontes históricas apresentam uma base adicional extra-bíblica para a existência de Jesus, que foi adorado nos primeiros 50 anos após sua morte. Os próprios evangelhos são as fontes primárias sobre Jesus, e devemos estudá-los cuidadosamente para aprender mais sobre Cristo e sua vida. Embora seja sempre bom ter evidências arqueológicas que apoiem nossa fé, por que nossa fé não deve depender dessas provas, por mais úteis que elas possam ser? Quinta, 4 de junho. Fé e história. Não vivemos isolados. Nossas escolhas influenciam não apenas a nós mesmos, mas a outros também. Da mesma forma, muitas pessoas do antigo povo de Deus impactaram grandemente o futuro de outras. Em Hebreus 11, o famoso capítulo da fé, vemos um resumo da influência de muitos desses antigos heróis da fé.
Pergunta 5. Quais lições podemos aprender com a vida desses heróis antigos? Enoque, Noé, Abraão, Sara, José, Moisés, Raabe, Sansão. Fé não é simplesmente uma crença em algo ou alguém. É agir em resposta a essa crença. É uma fé que atua, e isso é considerado como justiça. Esses atos de fé mudam a história. Cada um deles depende da confiança na palavra de Deus. Noé agiu com fé quando construiu a arca, confiando na palavra de Deus acima da experiência e da razão. Em virtude de nunca ter chovido, a experiência e a razão sugeriam que um dilúvio não tinha absolutamente nenhum sentido. Mas Noé obedeceu a Deus e a humanidade sobreviveu. Abraão, então chamado Abrão, deixou Ur, no sul da Mesopotâmia, a cidade mais sofisticada do mundo naquela época, e saiu sem saber aonde Deus o levaria. Mas ele escolheu agir de acordo com a palavra do Senhor. Moisés escolheu tornar-se um pastor, levando o povo de Deus à terra prometida, em vez de se tornar o rei do Egito, o maior império do seu tempo. Ele confiou na voz do Todo-Poderoso, chamando-o da sarça ardente. Raabe decidiu confiar nos relatos da libertação promovida por Deus. Ela protegeu os 2 espias e se tornou parte da linhagem de Jesus. Sabemos tão pouco sobre como nossas decisões afetarão a vida de inúmeras pessoas nesta geração e nas que estão por vir. Quais decisões cruciais estão diante de você? Como você faz escolhas? Por quê? Sexta, 5 de junho. Verso para memorizar. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Êxodo 22. Estudo adicional. No livro Educação, Ellen White escreveu, abre aspas, a Bíblia é a história mais antiga e abrangente que a humanidade possui. Veio diretamente da fonte da verdade eterna, e ao longo dos séculos, a mão divina tem preservado sua pureza. Ilumina o remoto passado, que a pesquisa humana em vão procura desvendar. Somente na palavra de Deus contemplamos o poder que lançou os fundamentos da terra e estendeu os céus. Unicamente ali encontramos um relato autêntico da origem das nações. Apenas ali se apresenta a história de nossa humanidade, não maculada por orgulho e preconceito humanos. Fecha aspas. Em Testemunhos para a Igreja, volume 8, lemos, abre aspas, aquele que tem conhecimento de Deus e de sua palavra tem consumada fé na origem divina das Santas Escrituras. Ele não testa a Bíblia pelas ideias científicas do homem. Ele traz essas ideias ao teste da norma infalível. Sabe que a palavra de Deus é verdade, e a verdade jamais pode se contradizer, seja o que for que nos ensinamentos da chamada ciência contradiga a verdade da revelação divina, é mera suposição humana. Para o homem verdadeiramente sábio, os conhecimentos científicos abrem vastos campos de pensamento e informações. Fecha aspas. Perguntas para consideração. O que acontece quando evidências arqueológicas são interpretadas de uma forma que contradiga a história bíblica?
O que isso revela sobre o fato de que devemos depender da Palavra de Deus e confiar nela, independentemente das alegações da arqueologia ou de qualquer outra ciência humana? Pense nas profecias bíblicas cumpridas no passado. Por exemplo, a maioria dos reinos de Daniel 2 e 7. Como podemos aprender com essas profecias que foram cumpridas na história e confiar no Senhor acerca das profecias que ainda não se cumpriram?